Bom, pessoal, vamos começar, né? Tô vendo aqui, né, muita gente desconhecida que eu nunca vi na vida, né? Bom, pessoal, boa noite, né? É uma satisfação grande estar aqui com vocês, né? A convite aí do Felipe, do Lúcio, né? Rever essa rapaziada aí bacana, né? Alguns rostos eu tô vendo rostos novos, alguns rostos eu acho que eu vi. Você faz parte do itinerante também, não faz ou não? Ah, eu lembro, assim, como eu falei até antes, eu lembro dos rostos, às vezes eu esqueço o nome, né? Mas eu sou um bom fisionomista, né? Hoje, pessoal, a gente vai, né? Para alguns dar continuidade, para outros a gente vai começar, mas a ideia é que a gente se familiarize com algumas questões que estão voltadas para o concurso que se avizinha. Né? Hoje, infelizmente, o edital ainda não saiu, né? Mas eu dei uma olhada naquela minuta. Né? Hoje eu bati a minuta de ponta a ponta para ver se eu conseguia tirar leite de pedra para tentar guiar da melhor forma essa troca de ideias que a gente vai ter aqui hoje. Né? Pelo que eu vi ali, né, o concurso do TRE, ele, obviamente, vai acontecer em breve, né? Tudo indica que esse edital está para sair aí nos próximos dias. Dizem que foi uma contabilidade que eles fizeram errada, porque contaram com feriado, aí não podia não sei o quê. Aí, bom, mas está para sair. Eu vi lá a questão da parte de infraestrutura, dos cargos de técnico e do cargo também de analista. Né? E na parte de infraestrutura, a gente pensa que é pouca coisa, né? Porque ele coloca lá duas linhas. Né? Eu vejo lá que tem assim, né? Sistemas operacionais, só isso. Né? Aí tem a parte de arquitetura de computadores, né? A gente pensa que é pouca coisa, mas aquilo é o universo. Né? Igual na prova do concurso que eu fiz, tem uma linhazinha que tem assim, SQL, ponto. Aí, né? Ou seja, meu irmão, é muita coisa. É muita coisa. Agora a gente vai, né? Tentei também, até o colega que falou comigo aqui ainda há pouco, cadê? Ele está aqui, né? Ele falou, pô, tive que tirar leite de pedra para trazer questões novas, para também não sobrepor com aquele assunto que a gente já viu no fim de semana, mas ao mesmo tempo trazer. E em se tratando de concurso público, a gente não tem muita coisa para criar, porque as questões já estão prontas. Muito provavelmente eu trarei questões que vocês já viram, mas a gente vai tentar extrair. Eu procurei repetir o mínimo possível e, ao mesmo tempo, enriquecer o conteúdo da aula. Tá certo? Bom, é um projeto aqui ampliando essa parte de infraestrutura, ok? Ampliando com H. Né? Já faz desde 2013 que eu estou no projeto Amplia, né? Estou ampliando a minha cintura, ampliando meu peso, né? E eu sou talentoso, que eu não estou nem fazendo força para isso não, está acontecendo naturalmente, né? Isso é vocação mesmo. Bom, eu modifiquei um pouquinho o gabarito aqui, o gabarito não, no meu currículo, né? Sabia que sempre tem pessoas novas, né? Eu me chamo Gustavo Vilar, sou perito criminal federal da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, né? Sou formado em processamento de dados e ciência da computação, mas eu também sou um produto do século passado, né? Sou pós-graduado em docência do ensino superior aqui pelo UFRJ. Atuei no serviço público já como policial rodoviário federal, fui papiloscopista, sou oficial da reserva de segunda classe do Exército Brasileiro. Entenda, não recebe nada, eu sou oficial da reserva, mas não remunerada. Né? Passei 6 anos como oficial. Trabalhei como analista de sistemas na Xerox do Brasil. Nessa época eu vinha muito aqui para o Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, né? Tem um prédio do Citibank, era lá em cima, acho que era no 14º andar, sei lá, nem lembro mais o andar. Sei que era longe para Dedéu, que a gente fazia competição de quem descia a escada mais rápido. Né? Fui coordenador, aqui eu fui escravo, foi uma escravidão branca, né? Assim, né? Fui coordenador de informática da TV Cabo Branco, lá em João Pessoa, né? E aqui eu entendi que o negócio, né, a cada dia, né, assim, as exigências estavam sendo cada vez maiores para pagar cada vez menos, né? Eu digo, rapaz, tem algo acontecendo de errado aí na minha vida, que danado é isso, né? Bom, terminei, né, pagando o embuste aqui nesse livro, né, autor e revisor do livro Tratado de Computação Forense. Né, hoje ganhei o livro aqui do meu amigo Bruno, satisfação grande, porque eu sei quanto suor, né, e dedicação estão embutidos aqui nessas páginas. A coisa não é fácil, não. Né, livro é o seguinte, a gente se dá conta da grandeza quando você passou da metade do caminho, quando não dá mais para desistir, que é mais barato você terminar. Né, você fala, meu Deus do céu. Mas vamos que vamos, né, vamos que vamos. Bom, novamente eu vou falar disso aqui, pessoal. Premissa de concurso público. Né? A gente se engana, a gente acredita que o cara que elaborou a prova do concurso público, ele é o Superman, ele sabe de tudo, eu sou um mero inseto, nada sei. A gente tem sempre essa ideia. Né? Nem sempre quem elabora a questão, ele é o expert no assunto, mas ele sabe o que é importante. Moral da história. Existe uma grande possibilidade desse cara daqui dar um Ctrl+C, Ctrl+V na internet em alguma coisa. Existe uma grande chance dele pegar uma questão do passado e modificar um sim pelo não, né? Inverter 2 conceitos para dizer que A é B e B é A. E aí,
quanto mais questões a gente resolve na vida, maiores são as chances da gente passar. Tá certo? Maiores são as chances da gente passar. Não, Gustavo, mas lá eu lembro, eu voava de parapente em João Pessoa. Não estou voando mais porque onde eu moro agora não tem mais elevação e é muito longe para eu me deslocar. Parei de voar por enquanto. Mas eu lembro que eu voava lá em João Pessoa e no final de semana eu ia voar com o pessoal, amigo, aí um amigo conhecia outro amigo, trazia, e vamos voar, bora. Eu lembro que eu estava voando, era um casal que estava lá, um casal. Eu sei que a moça era do sul, da cidade de Ijuí, né? Até ela me falou, não, eu vou fazer, eram instantes antes da prova da Polícia Federal, né? Prova que eu fiz e graças a Deus deu certo. Ela me falava assim, não, porque eu estou aqui, eu sou doutora, já estou fazendo doutorado e tal. Eu sei que doutorado é difícil, né, cara? Assim, eu tenho a maior admiração porque tem essas graduações de mestrado, doutorado, porque eu sei que ali o negócio também... Mas não é a mesma coisa do concurso público, né? O concurso público é outro viés. Ela, não, mas eu acho que vai dar tudo certo, porque eu já sou doutorada e vai dar tudo da minha área, papapá. Aí eu fiquei calado também, porque eu estava ali para voar, não estava ali para dar conselho, né? E aí ela e o marido, o namorado, o noivo, não sei bem ao certo, mas não passou. Aí, tempos depois, eles foram lá voar novamente. Né? Aí, quando a gente pousou outro dia, que eu fiquei conversando com o pessoal, papapá, aí ela entendeu que eu tinha feito a prova, já tinha saído até o resultado, acho que foi uns 4 meses depois. Não, porque não sei o que, pá, deu certo, passei. Gustavo, mas vem cá, você está falando de que prova? De perito. Você não fez a prova? Eu também fiz, sim, fiz. Mas você passou? Aí eu digo, passei. Aí como se não bastasse, assim, mas tu passou como? Tu tá no excedente porque... Eu entendi assim, não pode você que fica voando de parapente, entendeu? Eu digo, não, eu passei em primeiro colocado. Aí eu senti assim, né, meio que um impacto. Eu só quero provar para vocês o seguinte, né? Dá para fazer tudo na vida, né? Redes de computação, multiplexação por divisão de tempo. A gente tem que dividir o dia em fatias e se dedicar de corpo e alma àquele pedacinho que a gente está fazendo, tá certo? Ah, vou fazer questão de concurso. Velho, pula de cabeça, vai fazer as questões. Rapaz, eu vou né, ingerir metanol, eu vou botar a boca numa bomba de gasolina, eu quero morrer. Ixi, mas morre 100%. Não pensa no estudo não, tem que ser, né? Tem que ser bem direitinho. O que não dá para você fazer, como eu expliquei lá, né? Você está em casa estudando e, nossa, as meninas saíram hoje. Pô, os caras vão tomar uma cerveja, que churrasco. Aí quando você está no churrasco, você, puta merda, pô, os caras estão estudando, ou não sei. Então você tem que estar de corpo e alma num canto só. Não adianta estar o hardware num lugar e o software no outro, né, e vice-versa. Tá? Então dá para fazer tudo. Um mito que existe em concurso público, mas é natural que o ser humano faça, é o seguinte, né? Eu chego para um amigo, pô, eu estou querendo estudar para concurso e tal, aí o colega, eu já estudo faz um tempo. Aí a primeira pergunta, você estuda quanto tempo por dia? Aí o cara diz, eu estudo 4 horas. Você não passou não, né? Não. Aí você faz, nossa, ele estuda 4 horas, faz 2 anos e não passou. Se eu tenho 2 horas para estudar por dia, é sinal de que eu vou demorar pelo menos 4 anos. Né? Mas, gente, essa conta ela não pode ser levada em consideração. Isso é pessoal. E outra coisa, o tempo de estudo ele é mentiroso. Né? O tempo de estudo, às vezes, ele mente para a gente. Porque você, né, senta para estudar e quando você está ali na frente, é você... Não, vou estudar agora, né? Tá. Deixa eu pegar o celular, deixa eu passar logo aqui o... Deixa eu preencher o Face. Não, vou no banheiro. Mas o tempo está correndo, né? Já? Aí você voltou, não, esse ar-condicionado não está bom. Aí o seu corpo, porque bicho estudar é uma merda, né? Não é bom. Estudar, eu tenho o maior prazer do mundo em estudar, velho. Você precisa de um tratamento, né? Não é bom. Bom é o que vem depois do arco-íris. A gente tem que se projetar depois. Né? Então a gente vai ali, vai estudando e tal. Então a hora... Aí, bom, você fica ali naquele lenga-lenga. Misteriosamente 2 horas se passaram e você ficou com o sentimento de dever cumprido. Né? Nossa, eu estudei 2 horas. Né? Aí, bom, mas o ser humano mas é natural, pessoal. Isso aí acontece comigo, acontece com vocês. Né? É a fuga da dor. Né? A gente sempre quer fugir da dor. Busca-se o prazer e foge-se da dor. É natural, qualquer organismo vivo, né, vive disso. Até meu filho agora tem 9 anos. Né? Ele me perguntou, papai, por que tem tanta gente viciada em droga? Né? Eu pensei na hora, eu posso dizer para ele que é ruim, que faz mal, mas... Por que é que não tem ninguém viciado a colocar o dedo em tomada elétrica, né? Eu estou viciado em botar o dedo e tomar choque. Não, você não é porque dói. Mas por que não, filho? É porque é gostoso na hora, aquilo ali dá uma sensação boa, mas tem um custo, o organismo debilita, papapá. Bom, estudar não é tão prazeroso, mas a gente tem que tornar isso um prazer. A gente tem que, né, se estimular o que vem depois, né? Eu sempre, né, quando eu pensava nas coisas para mim, né, eu como sou casado, pai de família, eu pensava nas coisas para mim, eu sempre tentava desistir. Né? Eu digo, não, agora eu quero um carrão, eu quero não sei o quê. Mas era tanta dor, era tanto sofrimento que eu digo, bicho, eu não quero esse carro mais não. Tá bom uma motoquinha,
Mas eu queria parar de estudar, eu queria desistir, assim, que eu queria fugir, né? Mas eu digo, não, vamos arrumar uma forma. Então a gente tem que transformar isso em prazer, tá certo? E uma maneira muito interessante da gente transformar isso em prazer é entender que não é... Você tem que se ater ao edital do concurso, você tem que prestar atenção naquilo que você vai usufruir depois do seu concurso público, tem que entender que é um esforço temporário para um benefício permanente, tem que entender também que é uma realização profissional e tem uma série de coisas envolvidas. Cada um tem suas motivações, né? Eu sei que não é só pelo dinheiro, eu sei que é pela vontade também de tornar o Brasil um lugar melhor, né? Esse Brasilzão aí que... Eu estava até falando com o Felipe, eu só quero assistir Cartoon Network. Falei para a Patrícia agora, eu só quero Cartoon Network, eu não quero mais ver TV. É só a notícia ruim, assim, a notícia ruim do dia supera do anterior. Então a gente fica, né, assim, num mar né, o esgoto está aflorando no Brasil e a gente tem que jogar pelo menos uma gota de moralidade nesse negócio aí. Tá bom? Mas é isso, né? Vamos fazer questão de concurso. Tudo aquilo que... Tanto é que as nossas aulas serão baseadas em questões. Tá certo? Não, mas eu sei bastante o assunto. Velho, resolva questões. Você tem que resolver questão. Se você não resolver questões, a sua chance de passar é mínima, diminui. Ah, mas eu estudei, eu sou autor, Tannenbaum, né, chegando aqui. Se o Tannenbaum chegar, fizer um livro, fizer uma prova, que tem lá na referência bibliográfica Tannenbaum, ele é arriscado tomar bomba. Porque o foco é outro. O concurso ele vai focar em coisas que para o mundo acadêmico não servem. Tá bom? Então, vamos por aí. Né? 2. A mesma banca, pessoal, ela pode variar seus componentes. Logo, as tendências oscilam. Então, quando a gente vai resolver questões, né, de 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a gente tem que mapear como é que essa banca está se comportando. Não é porque uma questão em 2005 foi feita de um jeito que a questão agora vai ser feita do mesmo jeito. Pode até ser, mas não necessariamente. A gente tem que ter um acompanhamento. E outra, você tem que... Não, eu só quero responder questões agora de 2014, aliás, estou 3 anos de errado aqui, né? Eu quero só responder questões de 2017 e da banca, né, XYZ. Não, você vai responder de todas. E lá de trás, principalmente. As bancas de concurso, elas têm um banco de dados que a cada vez que as pessoas erram, eles sabem a frequência de erro. E o assunto ele é exíguo. As questões voltam. Elas voltam com outra roupagem, elas voltam com outro aparato, mas elas voltam. Então, responder questões. Né? Aí vem aquela pergunta, quanto de questão eu tenho que responder, Gustavo? Né? Opa, tudo bom? Vamos entrando, boa noite. Quanto de questão eu tenho que responder? Muitas. Né? Agora de vida, né? Isso aí é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros não, tudo bom? Tudo bom. Beleza? Isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Se você aguenta resolver 10 por dia, resolve 10 por dia. Né? Você começa com 10 amanhã, você já viu que a sua velocidade aumenta, você consegue resolver 12, 15, 20, 30, mas cada um não tem fio, não tem gabarito. Você consegue 10, faz 10, você consegue 5, faz 5, você consegue 100, faz 100. O que não pode é você estabelecer uma meta que você não cumpra. Vou começar, agora vai, é 100. Mas você não vai conseguir 100, pô. Aí no primeiro dia você, fracasso, não consigo. Aí começa, né, os if e os else na cabeça, né, a despirocar. Tá bom? Outra coisa. Critério para a gente resolver questão de concurso. Gente, dosa o critério. Quando a gente não sabe nada é bom demais, né? Porque a gente é ignorante assim, no sentido da felicidade. Você entra na questão, às vezes você acerta, não sabe nem porque acertou. Rapaz, quase que um amigo meu, assim, ele não tem muita noção de concurso, ele fez o concurso para juiz. Ele fez, pô, Gustavo, meu irmão, estou empolgado demais, Gilberto o nome dele. Eu digo, o que foi, Gilberto? Esse cara fez concurso para juiz, eu não passei na primeira fase não, mas faltou quanto? Ele fez, cara, só faltou 25 pontos para eu passar. Eu fiz, Gilberto, faltando meio ponto, tem a população da China, e faltando 0,25 tem a Índia. Né? Você tá assim, mas ele estava feliz, porque ele não tinha noção. Aí você vai, passa a estudar, estuda, e fica... Aí você começa a ver coisa, de tanto saber, você começa a ver coisa na questão, que essa vírgula aqui torna essa oração, a concordância, não sei o que, papum, aí você começa a ver mais do que a questão quer que você veja. Então, meus nobres, a gente vai ter que manter ali um grau de critério. Se você for criterioso de menos, você vai errar. E se você for criterioso demais, você vai errar também. Então a gente tem que se manter ali num grau de profundidade, ou seja, uma piscina de 10 metros, você vai nadar ali por baixo d'água mais ou menos entre o 8º e o 9º metro. Aí vem a pergunta, como é que eu sei que é o 8º e o 9º metro? Velho, à medida que quanto mais questões você resolve, você vai entendendo onde é que é esse limiar. Tá certo? Outra coisa, o pensamento para a gente resolver questões de concurso, você consegue resolver 98%. Até porque a língua portuguesa é uma língua rica. Você vai ver questões que têm dupla interpretação, você vai ter que arriscar, ou você vai se... Não vou dizer omitir, né? Você vai investir na não marcação se a prova for do CESP, e não tem jeito, pô.
né, você não vai conseguir resolver todas. Não existe uma fórmula igual à física, né? Você não consegue ter uma teoria universal para resolver todos os problemas da física. Da mesma forma em questões de concurso. Tá? Então, eu já vou pregar para o pessoal que eu estou vendo aqui pela primeira vez em sala para resolver questões o seguinte: eu não tenho gabarito na mão. Claro, eu peguei as questões, coloquei aqui, mas eu me esqueço. Assim, é tanta coisa, tanto problema que eu não lembro. Aquelas que eu lembro, eu sou honesto em dizer, ó, isso eu lembro, mas se eu tivesse visto pela primeira vez, eu marcaria tal coisa. Porque eu quero mostrar para vocês que é possível um ser humano normal, né, não precisa ser gênio, não precisa ter, né, passado por nenhum programa de treinamento na Rússia, nos Estados, para poder resolver as questões direitinho. Né? Eu quero provar para vocês que com esforço, com dedicação, com abdicação dá para fazer, dá para chegar lá. Né? Tudo na vida que eu consegui foi debaixo de dormindo mais tarde, acordando mais cedo. Né? Se tivesse que estudar, eu comia menos, e aí eu ia. E aí a gente vai. Mestre Emílio, aí sim, viu? Mestre, tudo bom? Bem. Então é isso, pessoal. Tá aí um guerreiro, ó. Na madrugada, noite, não tem tempo ruim, sábado, domingo, tá estudando a peleja. Uma hora vai dar certo, né? E outra, pessoal. Via de regra, as questões de concurso, elas são feitas para ser resolvidas em menos de 3 minutos. Se você, por acaso, começar a pensar, eu estou pensando, provavelmente está pensando pelo lugar errado. Tá certo? E aqui eu vou tentar otimizar técnicas, porque né, não basta você saber o assunto. Você tem que desenrolar num tempo específico. Por exemplo, na prova de vocês, eu vi lá que existem, né, 2 questões discursivas, né? Vocês vão fazer alguma coisa entre 20 e 30 linhas nessa prova do TRE. Então, tu já tem 2 redações para fazer, aquilo já consome um tempo. Se você colocar Camões para fazer uma prova dessa, se você colocar aí, sei lá, um maior, né, um grande expoente aí da Academia Brasileira de Letras, pode ser que ele faça a melhor redação do planeta, mas se ele fizer em 1 hora, ele vai dançar, porque você tem uma prova objetiva também para fazer. Tá? O conselho que eu sempre dou para a prova, e a redação dos senhores será técnica, vai ser de algum assunto que está contido no edital. Né? Como é que eu faço em questão de concurso? Uma coisa também que prejudica a gente, pessoal. Eu estou investindo esse tempinho aqui no começo, mas é importante para vocês, tá certo? Quando você vai fazer uma questão discursiva, né, lembra daquele negócio de, eu vou beber, eu vou estudar, eu estou lá estudando, mesma coisa na prova. Chegou na prova, você começa a responder as objetivas, aí começa, ai meu Deus, e a redação? Eita, não vai dar tempo. Ai, ai, ai. Né? Você vai para a redação, começa a fazer, eu tenho que... Aí você fica naquele... Né? E termina não fazendo nem bem uma coisa nem outra. Você tem que treinar a redação. Você já tem que ir com um template pronto. Você já tem que chegar na prova de um jeito que na hora que você pegar a redação, você já começa. Porque tem aquele momento do branco, né? Você fica pegando inspiração, né? Eu começo como? Não. Mas para aqueles 5 minutinhos ali, aquilo é tão importante no mundo. Né? Porque na prova de concurso você não tem tempo. Você não tem neurônio. Nem tem papel para fazer, então você tem que otimizar suas técnicas para isso. Né? Treine em redação, você tem que saber a sua cadência de escrita. Parece brincadeira, mas não é somente você saber, né, o tempo de você desenvolver uma redação. Você tem que anotar também a cadência da sua escrita. Às vezes você tem uma cadência mais rápida na introdução, no desenvolvimento você agarra ali um pouquinho, então você tem que saber, né, ter a coisa fluida. Eu sempre treino redação da seguinte maneira, eu tento montar um template. Se você ler 5 redações minhas, você vai dizer, pô, isso aqui é feito por um chimpanzé da NASA. Porque esse camarada ele escreve sempre a mesma coisa. Mas lembre-se, a pessoa do concurso só vai te ler uma vez. Né? Então, quanto mais rápido você botar feijãozinho com arroz, está resolvido o problema. Tá certo? Então, aqueles pedacinhos ali de articulação, né? Por um lado, pelo outro, né? Não sei o quê, papum, joga um porquê e tal. Né? E vamos, não podemos ficar agarrados na questão da prova, né? da questão subjetiva, na questão discursiva. Tá certo? Bom, vamos que vamos. Né? Vamos que vamos aí. Objetivo nosso aqui, vamos resolver questões que exijam um maior aporte de conhecimentos teóricos e que sirvam de modelo para a resolução de questões similares. Eu não vou trazer aqui questão mamão com açúcar, né, para vocês saírem aqui com a falsa impressão de, nossa, eu sei de tudo. Né, pô, Vilar é gente boa demais, velho, eu acertei todas as questões dele. Porra, vou clicar aqui no Facebook, ele é lindo, que legal. Não, eu vou trazer as questões aqui dentro da realidade, questão polêmica, questão, né, complicada, não tão complicada. Olha, e se tiver que errar, eu vou errar com vocês. Mas, todo o pensamento que eu tiver aqui resolvendo a questão, eu vou estar narrando para vocês como é que eu estou pensando. Tá certo? Porque é dessa maneira que a gente faz. Existe uma forma diferente de pensar. Talvez eu deva experimentar, ou talvez adaptar a minha, ou eu vou negar completamente, mas assim, eu garanto aos senhores que funciona. Não funcionou só comigo. Né? Funcionou com outras pessoas também, vem funcionando e vamos para frente. Beleza? Então vamos lá.
Primeira questão, pessoal, questãozinha da FGV 2015, trata dessa parte aqui de arquitetura, né? Uma certa CPU possui registradores aritméticos internos de 32 bits. O menor e o maior inteiros com sinal que podem ser armazenados nesses registradores em complemento a 2 são, respectivamente. Já começa assim, você faz, você lê, né? Gente, vamos lá. Existem várias maneiras de você representar um número dentro de um computador, né? Tem aquela, né, notação, né, sinal, não sei o quê, né? Já tem magnitude e papapá. Bom, a oficial, aquela que é melhor usar, a mais usada é essa de complemento a 2. Por quê? Porque você não gera ambiguidade. Né? Aquela que tem a sinal magnitude, a representação sinal magnitude, você tem o mais zero e o menos zero. Isso é um problema. Como é que eu posso ter um zero positivo e um zero negativo? Então, essa notação de complemento a 2, ela vem justamente para, né, cobrir essa lacuna. Agora, vamos lá. Se eu tenho, pessoal, né, se eu tenho uma possibilidade de representar 2 elevado a 32 combinações de bits, é o que ele fala aqui, né, de 32 bits, eu consigo representar algo que vai de 0 a... Vamos lá, 4 GB cacetada, né? 4 GB, pronto. 4 GB de possibilidades. Vou colocar aqui como 4 GB para a gente já, né, associar com outras coisas lá na frente. Agora, a partir do momento que eu digo que eu tenho que representar com sinais, e ele fala aqui, ó, com sinal, significa que essa capacidade daqui ela vai ter que cair pela metade. Concordam comigo? Porque um dos bits eu vou ter que usar para representar sinal. Né? Se for 0... eu vou convencionar que vai ser número positivo. Se for 1, eu vou convencionar que vai ser negativo. Mas eu queimei um bit. E a gente sabe que um bit ele dobra. Não é verdade? 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2, dobrei. 2 elevado a 2, 4, dobrei. 8, 16. Então, cada bit dobra. Da mesma forma, se eu retirar um bit, eu quebro pela metade. Então, vamos lá. Se eu tinha 2 elevado a 32, mas eu vou representar agora positivos e negativos, na hora que eu coloco na minha escala, né? Quem assistiu aí a Liga da Justiça, né? Aquela das antigas, né? O mundo do Superman bizarro, né? Que ele era do outro lado, né? Super-Homem bizarro, Superman. Então você tem agora, gente, ó, eu tenho um ponto de divisão e agora eu tenho 2 elevado a 31 para um lado. Concordam comigo? E 2 elevado a 31 para o outro. Aqui eu tenho o universo dos números positivos e aqui o universo dos números negativos. Entendido? Até aqui tudo bem? Eu estou fazendo isso porque a questão me deu. A questão deu 2 elevado a 32. Então, se eu tenho que representar número negativo, um dos bits vai ter que servir para representar o sinal. Só tem um detalhe. Né? Só tem um detalhe. O 0, pessoal, ele vai comer um espaço daqui. Ó. Porque assim, se eu vou ter só uma representação para 0, eu não tenho opção. Ou eu vou jogar o 0 do lado positivo, ou eu vou jogar o 0 do lado negativo. Porque se fosse naquela notação, né, sinal magnitude, eu teria o mais 0 e o menos 0. E nessa notação eu não tenho isso. Então o 0, ele virá para cá. Opa, mas peraí. Se o 0 veio para aqui, né, igual eu chegar alguém aqui agora e sentar aqui no meio. Né? Se sentar aqui no meio, alguém vai ter que andar para a direita. Né? Então ele vai passar para a tua cadeira, você passa para a cadeira dela e minha amiga cai no chão. Não é? Daqui a pouco eu derrubo outro. Eu vou derrubar agora, mas daqui a pouco... Então se alguém caiu no chão, pessoal... é sinal de que aquilo que eu começo em 0, concordam comigo que o último número eu não posso mais representar? Então eu vou ter que colocar o seguinte, bom, já que eu comecei em 0, vou limpar aqui. Então vai ser 2 elevado a 31 menos quanto? Menos 1, tá certo? Então o mundo positivo ele sofre nesse sentido. Ele perde uma posição porque o 0 ele ocupa o lado de cá. Mas Vilay, por que o 0 não ocupa um lado negativo? Porque o cara que fez não quis. Pronto. Podia ser de um lado ou do outro. Porque se fosse do lado de cá também, ia perder um. É porque perdeu. Não, está aqui. Então, baseado nisso que eu acabei de falar para vocês, qual será a resposta da questão de número 1? Letra D. 2 elevado a 31 e 2 elevado a 31 menos 1. Né? Lembrar aqui do respectivamente, tem que ser na ordem que aparece na questão. Ok? Dúvidas, perguntas? Entendido o cálculo? Questão 2. Olha só. A mesma lógica. Para resolver uma outra questão. Mas, gente, é 2 elevado a qualquer coisa. Vamos lá. Certa CPU possui registradores aritméticos internos de 32 bits.
o maior inteiro sem sinal, ou seja, agora, meu amigo, quando ele falou sem sinal, é 2 elevado a 32 puro. Concordam comigo? Todos os bits são botados para valor. Eu não tenho mais eu não preciso mais representar número negativo. A questão me deu isso, tá? O maior inteiro que pode ser armazenado nesses registradores vai ser quem, pessoal? Lembra que um deles é o 0. Isso é igual ao vetor. Lembra de vetor? Você tem um vetorzinho aqui. A primeira posição, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 posições no vetor. Mas qual é a primeira posição? 0. Qual é a última posição? 4. Está vendo? Sempre tem menos 1 no final. Então vai ser 2 elevado a 32 menos... Deixa eu botar aqui para ficar mais bonitinho, né? Não só tu que tem letra feia, não. A minha também, ó. 2 elevado a 32 menos 1. Entendido? Então eu consigo representar dessa maneira. Então, sem mistério aí, ó. 2 elevado a 31, gente, ó. Não será de forma alguma, porque ele não fala em número negativo. Então, não preciso mais 2 elevado a 31. Letra B de... Ué, não coloquei não? Foi eu. Engoliu, né? Engoliu, né? Mas olha no gabarito aí. Tem que ser a letra B. E se o gabarito não tiver a letra B, está errado também, porque tem que ser B. Bzinho? Viram que o mesmo conhecimento para você resolver, você resolve a outra? Tá, agora veja bem, dessa maneira que eu falei para vocês, eu tentei fazer da forma mais otimizada possível. E quando você resolve 5, 10, 15, 20, você já começa a olhar para a questão e rapidinho você passa dela. Tá bom? Vamos agora para a próxima. Questão 3. Questão 3 diz o seguinte, né, faz uma pergunta. É um recurso responsável pela coordenação do funcionamento da memória de um microcomputador, que transforma as instruções lógicas, que são instruções virtuais, em endereços físicos nos bancos de memória e anota onde cada informação do sistema está hospedada na memória. É ele que informa onde o processador deve procurar os dados e instruções de memória. Antes de responder, como isso daqui é um conteúdo bacana para a gente desmembrar 4, 5, 10, 20 questões disso aí, eu vou fazer uma explicaçãozinha teórica aqui, bem rapidinha, para a gente não perder a oportunidade. Tá certo? Então vamos lá. Gente, eu tenho aqui, né, o meu computador. Né, tenho aqui o meu computador. Né, eu tenho aqui... O que foi? Eu fiz... Não, pode falar, ainda tudo bem. Pensei que eu tinha cometido aqui alguma coisa, me assustei. Então vamos lá, eu tenho aqui, pessoal, no meu computador, o meu banco de memória RAM. Tá certo? Eu tenho aqui, ó, vamos lá, 4 GB de memória RAM. Essa minha máquina é de uma arquitetura de 30, é uma x86, né? Arquitetura 32 bits. Né? Até uma tia que ela fez assim, Gustavo, agora ela tinha um computador, né, 32 bits e ela tinha 4 GB. Aí alguém a convenceu de colocar 8, né? Ela colocou 8. Agora, meu filho, meu computador está uma bala. Eu digo, olha, eu acho que não. Veja bem, eu acho que não, porque você não está usando, não. Né? Você tem até um truque ali, fazer um gol de mão, mas você não consegue, você não vai usar, porque é um limite da questão de endereçamento, vai ficar em 4 GB e tchau. Bom, mas vamos lá. Eu liguei minha máquina, liguei o meu computador, tenho 4 GB de RAM, beleza? Minha RAMzinha aqui dividida internamente em frames, né, para segurar aquilo que vai ser transferido para ela. E aí eu tenho rodando aqui na memória o Word. Eu tenho aqui rodando na memória Excel. Eu tenho aqui rodando na memória Solitária, né? Você joga aquela solitáriazinha, o baralhinho que eu sei, né? Tá lá, né, o joguinho da Solitária. Gente, esses programas daqui, eles vão usar os mesmos registradores do seu computador. E se o registrador lhe oferecer uma possibilidade de você endereçar 4 GB, cada um desses caras daqui vai querer 4 GB. Eu vou até piorar a situação, eu vou diminuir aqui a quantidade de RAM. Né? Eu só tenho 2 GB de memória RAM. Eu poderia até ter 4. Mas eu estou tão quebrado que eu vendi um pentezinho para poder comer um sanduíche. Aí agora eu só tenho 2 GB. Vocês concordam comigo que se cada um desses programas pode endereçar, né, se ele quiser referenciar, né, igual um cheque, né, ele pode passar um cheque de até 4 GB, né, gigabytes de memória. Se só um desses quisesse 4 já não tinha, imagine esses 3 daqui querendo, né, disputar aquela memória RAM. Bom, no meio do caminho, o seu processador vai estar aqui, né? O processador internamente, ele tem um hardwarezinho chamado MMU, Memory Management Unit. Essa unidade de gerenciamento de memória faz uso de uma tabela.
Essa tabela daqui, pessoal, ela vai relacionar, né, a quantidade de endereços possíveis de serem endereçados por essas aplicações com aquela quantidade menor de memória. Então, aqui ela diz o seguinte, olha, aquilo que esse programa referenciou como sendo a posição 0, na prática está na memória RAM na última posição. Aquilo que o Excel está referenciando como essa primeira posição, está, na verdade, como essa outra. Né? Parece mais aqueles esquemas de telefonista manual, né? Então, é ele que controla, porque, na verdade, não tem RAM para todo mundo. Então, aquilo que está presente na RAM, ele tem que mapear, porque esse programa daqui acredita que a RAM é só dele, esse daqui acredita que a RAM é só dele, e isso daqui também acredita que é só dele. E quando tu falas de virtualização, tu tem uma segunda camada de problemática, uma segunda camada de problema a ser resolvido, porque aqui embaixo eu tenho agora um virtualizador, não é o caso da questão, mas eu estou ampliando. Ampliando com H, né? Eu tenho aqui o virtualizador. A cada vez que eu falo, eu estou ganhando R$10, ele já falou. Né? Então, a gente tem aqui, pessoal, e quando você tem um virtualizador com 3, 4 sistemas operacionais em cima, consegue entender como é que é? Parece aquele número do circo que o cara tem aquele pauzinho ali com um pratinho que ele fica, né, correndo para um lado e para o outro, e quando ele volta, né, então é uma gerência sinistra. Então, moral da história. Quem faz esse meio de campo entre o que o programa acha que pode endereçar, que é o chamado endereçamento virtual, para aquilo que na prática cabe na memória RAM, é o processador, dentro dele, a MMU, Memory Management Unit. A MMU é um hardware, é um software? É um hardware. E ela faz uso de quê para poder fazer esse meio de campo? De uma tabela, tá certo? Pronto, com isso aí você mata 15, 20 questões de concurso. Nesse caso, a resposta correta será que letra? Letra D, né? MMU. Tá certo? É MMU. Toda vez que pensar nela, pode pensar numa tabela? Pode. Ela faz uso da tabela. Uma tabela que de um lado relaciona o que o povo quer e do outro lado o que se tem. Tá bom? Show de bola. Vamos lá. Questão 4. Alguma dúvida na 3 aí? Tranquilão? Questão 4. Existem microprocessadores que contam com vários núcleos distintos no mesmo circuito integrado, como se houvesse vários. Na verdade, essa é a realidade de hoje. Né? Por questões de barateamento, né? Na verdade, começou com a questão de impossibilidade térmica. Né? Antigamente, os processadores eles eram todos monoprocessados. Você comprava um processador e dentro dele você tinha o quê? Um núcleo de processamento. Só que foi chegando um momento, pessoal, que não dava mais para você colocar tanta coisinha pequenininha na mesma, né, no espaço apertadinho. Né? Por quê? Porque dá calor. Né? Experimenta entrar no metrô, você sozinho, experimenta você entrar com a multidão. Né? Chega uma hora ali que o seu calor interfere no do outro e ali vai dando aquela agonia e a suvaqueira vai subindo e a gente vai ficando agoniado. Mas a história é essa, assim. Quanto mais coisas você agrupa por unidade de espaço, maior é o calor. Chegou um momento, velho, que não dá mais. Né? Não dá mais, assim, o custo. Lembram, antigamente, o meu primeiro computador, um 386, $1.600, os olhos da cara. Eu lembro até o cara que eu comprei, em 93, Francisco Scartesini, o nome do cidadão. E tão chocante foi né? Não era $1.600 hoje, não, era $1.600 em 93. Né? Mas, bom, moral da história. A máquina que eu tinha, 386, DX266, HD de 80 MB, né? 1 MB de memória RAM, não 80 GB não, 80 MB. 80 MB de RAM, monitor Samsung SyncMaster 3 entrelaçado, aquele que você assistia 30 minutos e você parecia que tinha fumado um baseado desse tamanho que os olhos ficavam, né, destruídos. Bom, moral da história, houve uma época que eu abri o meu computador, o cooler, eu vou limpar esse negócio aqui, quando eu abri, o cooler já estava caído fazia tempo, até pela quantidade de poeira, mas a máquina não travava. Mas hoje, se você abre um computador, olha o tamanho do cooler, vapo, alumínio, não sei o quê, porque, gente, o problema é o calor. Então, o que é que o nego fez? Ó, bicho, não dá mais, vamos começar a fabricar agora, nem que seja uma única pastilha, mas dentro dela tem 2 núcleos de processamento, é um ambiente multiprocessado. Né? Eu não preciso ter 2 pastilhas para eu chamar de multiprocessado, pode ter só uma, desde que eu tenha 2 núcleos, é multiprocessamento. É o que a questão fala, né? Só que, pessoal, que aí a gente tem o seguinte, né? A gente tem o seguinte, deixa eu ver o que é que ele fala aqui. Vamos agora ver as questões, né? À medida que eu for falando, eu vou... Blocos de memória... Bom, circuito entregado como se houvesse vários blocos de memória cache de níveis L1, L2, L3 e L4 dentro do mesmo chip, possibilitando acesso simultâneo a até 16 dados na memória. Blocos de memória virtual de níveis L1, L2, L3 e L4 dentro do mesmo chip,
possibilitando acesso a até 2 vezes mais memória do que um microprocessador com núcleo único. Deixa eu ler a C e a D e a E para a gente fazer o apurado, tá? Coprocessadores numéricos dentro do mesmo chip, sendo possível a realização de diversas instruções gráficas sob o comando da mesma CPU. Processadores dentro do mesmo chip, podendo lidar com mais de um processo por vez, um para cada núcleo, melhorando o desempenho do computador como um todo. Processadores dentro do mesmo chip, embora um conjunto de processadores somente possa lidar com um único processo por vez, sendo que cada núcleo realiza parte de uma instrução. Senhores, é o seguinte, se eu tenho mais de um processador, vamos lá, já vou preparar vocês para uma questão lá da frente. Quando eu tenho, pessoal, um único processador, e esse processador ele só tem um núcleo, eu estou diante de um ambiente o quê? Monoprocessado. Ou eu estou diante de um monoprocessador. Quando eu tenho um ambiente que ou possui 2 pastilhas de núcleo único, ou pelo menos uma pastilha que tem 2 núcleos, eu estou dentro de um ambiente multiprocessado, que viabiliza o que, pessoal? O multiprocessamento, entenderam? Bom, no monoprocessamento, no ambiente monoprocessado, eu vou ter, se o meu sistema operacional for bacana, eu só vou ter uma possibilidade, que vai ser o quê? A multiprogramação. Gustavo, o que significa multiprogramação? Eu tenho vários programas na memória, mas dentro do processador rodando, eu só tenho um. Aqui, pessoal, não existe paralelismo. O que existe aqui é o chamado pseudo-paralelismo. Para você que é ser humano, que acredita que os tempos eles rodam noutra velocidade, você tem até uma impressão de que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas não está. Tá certo? Então, una o termo multiprogramação ao fato de você só ter um núcleo. Essa é a primeira informação. Quando eu tenho mais de um núcleo de processamento, quando eu estou no ambiente multiprocessado, eu vou ter o quê, pessoal? A capacidade de rodar em um núcleo, eu posso rodar a tarefa A, e no outro núcleo eu posso rodar a tarefa B. Beleza? Se eu estou rodando 2 tarefas distintas ao mesmo tempo, eu vou estar diante de que situação? É multiprogramação? Não. É multitarefa. Então, para concurso público, faz diferença você citar o termo correto. Multitarefa significa paralelismo de fato. Quando eu tenho aqui multiprogramação, eu tenho a monotarefa. Tá certo? Agora vejam bem, eu vou acrescentar agora a informação. Aqui embaixo, eu posso ter a multitarefa mais a multiprogramação? Mais a multiprogramação? Posso. Posso. Desde que em cada processador desse eu tenha vários outros processos em fila disputando, né, a entrada no ambiente. E é o que vai acontecer na prática. A multiprogramação acontecendo em conjunto com a multitarefa. Porque é mais inteligente, né? Isso dá mais, você usa mais o seu computador. Por que é que eu estou falando isso? Vamos ver aqui a letra E, eliminar a letra E. Processadores dentro do mesmo chip, embora o conjunto de processadores, o enunciado ele fala mais de um processador, né? Somente possa lidar com um único processo por vez, sendo que cada núcleo realiza parte da instrução. Ele quer dizer o seguinte, ó, entrou um, a gente meio a meio, cada um resolve metade. É assim que funciona? Não, cada um resolve um. Tá certo? São filas independentes. Sabemos o porquê de não ser a letra E, então, tá certo? Bom, processadores dentro do mesmo chip, podendo lidar com mais de um processo por vez. Cada um, né, núcleo cuidando de um. Um para cada núcleo, melhorando o desempenho do computador como um todo. Bom, beleza, vai ser essa daqui a certa. Agora vamos ver porque a outra está errada. É outra dica. Vai resolver questão de concurso para você tirar leite. Igual, alguém já tomou caldo de cana? Né, o cara, você pega, bota a primeira, né, bota a cana na primeira vez. Vapo. Aí o cara tira, dobra, aí bota de novo. Aí depois ele dá uma terceira dobrada, quando ele bota, chega a luzinha da banca, vai, né, ele mas aí tira tudo. Então a gente tem que fazer a mesma coisa com a questão, né? Tirar até cair só o bagaço. Vamos lá. Coprocessadores numéricos dentro do mesmo chip, sendo possível a realização de diversas instruções gráficas sob comando de uma mesma CPU central. Bom, o fato, eu até posso ter o tal do coprocessador, né? Mas entendam que o enunciado da questão, vou até voltar para lá,
ele fala simplesmente o seguinte, olha, eu quero saber do multinúcleo. E aí? Né? Bom, aí ele vai falar o seguinte, blocos de memória cache, né, de níveis L1, L2, L3, L4, dentro do mesmo chip. Geralmente, pessoal, esse nível 4 aqui de cache, ele vai estar na placa-mãe. Tá certo? E esses níveis L1, L2 e L3 ficam dentro do processador. O primeiro é exclusivo de cada núcleo, o segundo é compartilhado, mas aí eu vou deixar para dar uma explicação mais forte lá na frente, porque eu sei que tem uma questão, né, que trata desses níveis de cache. Aí lá, por questões de otimização de tempo, eu converso com vocês. Tá certo? Bom, e outra coisa, né? E até 16 dados na memória, não tem nada a ver 16 dados na memória. Na memória eu posso ter 1000, 1 milhão, depende do tamanho do dado, depende do tamanho da memória. Blocos de memória virtual de níveis 1, 2, 3, 4, dentro do mesmo chip, possibilitando o acesso de até 2 vezes mais memória do que um microprocessador com um único núcleo. Pessoal, a questão não oferece nem subsídio para eu saber se é 16, se é 2, se é 4, se é 1000. Né? E dentro desse contexto, na minha avaliação, a letra que melhor representa a solução do anunciado é a letra D. Né? Não sei se vocês têm um ponto de vista diferente, até porque a gente tem que procurar aquela que é a mais exata, né? A mais próxima da realidade. Né? E eu vou ficar com essa D aí para ser a resposta. Beleza? Show de bola? Vamos embora?